Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer o melhor empadão da vida. A massa fica esfarelando e um recheio super delicioso e tradicional, que é o recheio de frango com requeijão, tá bom? Então fica até aí o final. Eu vou ensinar todos os segredinhos da massa, segredos também de como você rechear. Precisa ter um segredo para poder não dar errado a sua massa. E todos os segredos para você assar e ficar no ponto perfeito. Até mesmo para você congelar e revender se você quiser, tá bom? Então fiquem até o final e acompanhe a receita. Então vamos à receita. Esses são alguns ingredientes que nós iremos usar na receita e eu vou deixar todas as quantidades na descrição do vídeo. Estou preparando aí um molhinho para colocar no frango com açafrão e páprica picante, água, e vou utilizar amido de milho para poder deixar o frango bem grossinho, parecendo um mingauzinho, para que fique um recheio bem cremoso. Porque senão o empadão fica muito seco, com o frango seco. Então eu gosto de fazer esse molhinho, deixa o frango cremoso, o empadão fica muito gostoso, combina super bem. Deu certo assim pra mim, já fiz outras vezes sem esse molhinho e não deu certo. Aí eu tô utilizando o frango, que eu já tinha aqui congelado, e eu vou retemperar ele, acrescentar mais alguns ingredientes, como cheiro verde, esse molhinho de açafrão e páprica picante. Vou colocar também ervilha e azeitona para dar aquele tchan no recheio. Acompanhe aí que vocês vão observar. Vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo aqui abaixo, tá bom? Aí estou acrescentando coentro, que dá o tchan, a ervilha e azeitona, que eu também gosto muito de utilizar nesse frango. E é claro, vou incorporar aí todos os ingredientes na panela, vou acrescentar a água com açafrão e páprica picante e o amido de milho para engrossar e ficar bem cremoso esse recheio. Aí nesse ponto eu observei que o frango não tinha ficado tão cremoso, caldinho como eu queria. Então eu preparei mais uma porção de água com meia colher de amido de milho para que ele ficasse bem cremosinho. Vocês vão ver mais aí na frente do vídeo. Eu estava observando, não tinha ficado como eu queria, então preparei mais uma porção de água com amido de milho para que ficasse bem cremoso. Aí eu tava testando para ver se a água tinha ficado cremosa, mas como não ficou após o cozimento, então eu não fiquei satisfeita. Eu queria bem cremosinho, como mingauzinho, e não tinha ficado. Tinha deixado cozinhar bastante, mas não engrossou. Então não fiquei satisfeita e acrescentei mais uma porção de água com amido de milho para que ficasse grossinho. Aí, como vocês podem observar, eu vou acrescentar mais uma porçãozinha de água com amido de milho para realmente ficar do jeito que eu quero. Eu gosto do frango desse jeito, cremoso, mas isso é totalmente opcional, gente. Cada um faz do seu jeito, coloca o recheio do modo que quiser. No meu caso, eu gosto assim, porque para mim fica muito melhor o sabor na hora da mistura com a massa. Não fica a massa separada do recheio, então eu gosto de fazer assim, com esse creme. Agora é só deixar cozinhar bem, para que não fique o sabor do amido de milho, né?
Então cozinha bastante para que ele engrosse e não fique com sabor de maisena, de amido de milho no caso. E esse aí, gente, é o ponto perfeito do recheio, bem cremoso, bem uniforme, homogêneo. Ai, se vocês pudessem sentir o cheiro, gente, tem cheiro delicioso. Não somente o cheiro, mas o sabor também. Incrível, muito, muito, muito gostoso. E após a gente fazer esse preparo do recheio, esse recheio tem que estar totalmente frio, gelado, para ser colocado no empadão. Então, se vocês colocarem o recheio quente, vocês vão endurecer a massa do empadão. Essa é a minha dica de ouro. O recheio precisa estar gelado. E agora a gente vai para o preparo da massa. Eu nunca coloco a farinha por completo, nem a manteiga por completo. Eu vou colocando aos poucos. Eu utilizo também uma gema de ovo para dar um sabor a mais na receita, sabor a mais na massa. Eu gosto muito de utilizar uma gema. Aqui no caso eu poderia até colocar duas, mas eu só utilizei só uma. Aí fica a critério de vocês, mas é importante pelo menos uma gema ser utilizada na massa, dá um sabor. É também fonte de gordura, então ajuda a dar uma corzinha na massa também. E eu tiro sempre a pele da gema e só utilizo só o líquido, porque eu acho que isso ajuda a não dar cheiro na massa. Aí, meu momento panduragem, né, gente? Como sempre, raspando toda a gema aí do potinho para colocar na massa, para não desperdiçar nada. Agora vamos ao segredo mais importante da massa, para que ela fique esfarelando, bem soltinha, bem esfarelada. O segredo da massa, atenção aí, a dica de ouro. Ela tem que ser mexida com as pontas dos dedos, para que a farinha de trigo não desenvolva o glúten. Então a massa precisa ser manuseada com bastante delicadeza, para que ela não fique dura nem elástica, ela fique bem soltinha e esfarelada. Agora eu vou acrescentar uma pitadinha de sal, que eu tinha esquecido, minha filha me lembrou. Aí a massa. Então, gente, esse é o segredo, ó, sempre misturando com as pontas dos dedos. Você vai apertando com as pontas dos dedos, incorporando a manteiga, o ovo, a farinha de trigo, sempre mexendo com as pontas dos dedos. Esse é o segredo especial para que a massa fique bem esfareladinha e não desenvolva o glúten, nem fique elástica, nem fique dura. Então, esse é o segredo mais importante. Aí eu vou acrescentar mais um pouquinho de farinha. Eu vou acrescentando a farinha e a manteiga aos poucos. Mas se vocês quiserem, vocês podem colocar o pote de manteiga de 500 gramas e a farinha. Pode colocar toda também, um saco de 1 quilo. Eu gosto de ir fazendo aos pouquinhos, porque eu vou vendo pelo toque, pela mão, se tá muito gorduroso, se ainda está com muita manteiga, ou se tá muito enfarinhado. Então eu vou sempre fazendo aos pouquinhos. Normalmente, meu saco de 1 quilo de farinha sempre sobra um restinho, que vocês vão ver mais aí na frente. Que eu sempre deixo um pouquinho da farinha de trigo. Nunca dá certinho, 1 quilo de farinha e meio de manteiga. Eu sempre deixo um pouquinho da farinha de trigo. Sempre sobra nas minhas massas, porque eu vou fazendo sempre assim, aos pouquinhos, incorporando um ao outro. Mas se vocês quiserem, vocês podem utilizar o saco todo de farinha de trigo e a manteiga. Mas eu não aconselho fazer isso, porque ao final pode ficar muito seco, muito enfarinhada, e vocês vão ter que acrescentar outra fonte de gordura, como um fiozinho de azeite ou de óleo. Aí eu tô testando a massa, apertando para ver como que ela tá, se ela tá no ponto, sempre numa apertadinha.
Mas vocês já podem observar que elas vão ficando em blocos, né? E aí eu vou acrescentando mais um pouquinho de farinha, depois eu acrescento mais um pouquinho de manteiga. Ao final eu sempre utilizo a manteiga por completo, mas a farinha eu nunca utilizo totalmente. Aí, como vocês podem ver, eu vou limpando minhas mãos da farinha, da manteiga, misturando bem com as pontas dos dedos para que a farinha e a manteiga se incorporem por completo, sempre mexendo com as pontinhas dos dedos. Fica como se fosse uma farofa mesmo, gente. E ao final vocês vão ver que ela se incorpora, ó, ela quebra com facilidade. Ainda não tá no ponto, observei que estava muito seco quando eu apertei um pouquinho aí dentro do bol. E aí eu vou acrescentar o restante da manteiga por completo e vou acrescentar também o restante da farinha. Vou deixar um pouquinho só no saco. Aí, como vocês podem observar, a massa está muito molhada, está muito gordurosa, ainda tem muita manteiga. Como vocês podem observar, está grudando aí muito nas minhas mãos e está bem junta. Tem gente que utiliza massa assim, eu não gosto, porque eu acho que o empadão fica muito gorduroso. Então eu vou acrescentar um restante da massa, para que ao meu ver fique no ponto perfeito. Eu sempre deixo esse pouquinho aí no final, que se caso eu precisar incorporar mais a massa. Mas eu acho que nesse ponto aí vai estar perfeito. Eu vou mostrar para vocês o ponto final da massa. Eu vou incorporar aí a farinha, essa massa que ao meu ver estava muito gordurosa, muito molhada, e aí vou incorporando, vai ficando uma farofinha novamente. Aí agora eu tô utilizando o restante final da margarina. Vocês podem ver, o pote já tá vazio, e eu vou incorporar mais ainda a essa farofa, a margarina, e assim eu vou fazendo, gente. Coloco manteiga, depois coloco farinha, coloco manteiga, coloco farinha, até porque é bem difícil você conseguir misturar 1 quilo de farinha à margarina. Como vocês podem ver, ela tá grudando na mão, mas ela vai dar o ponto certo, vai se misturar por completo, vai ficar bem uniforme, e vocês vão ver aí no final que eu vou mostrar qual é o ponto correto da massa para que ela fique bem esfarelada. E quando vocês assarem, fique bem esfareladinho. Como vocês podem ver, eu estou misturando sempre com as pontas das mãos, buscando a farofinha que estava lá no fundo do bol, para cima, para misturar com a margarina. Vou acrescentando. Aí tô vendo que ainda está molhada demais a massa. Eu vou acrescentar a última parte da farinha e vou mostrar para vocês o quanto sobrou aí no potinho. Fazendo o teste da massa. Tá molhada demais para mim, e aí eu vou acrescentar o último farelinho de farinha e vou mostrar para vocês o restinho que sobrou. Sobra só esse pouquinho aí de farinha e eu não utilizei mais. Aí incorporei essa farinha, esse restinho de farinha aí na massa, que para mim foi o ponto final. E aí vocês vão observar, eu vou incorporar, e aí já tá ficando em bloco a massa, que esse é o ponto. Ó, como eu estou apertando, ficando a marca dos meus dedos e minha mão bem limpinha. Esse é o ponto ideal da massa, como vocês podem observar aí na minha mão. Eu aperto bem a massa, ela fica junta, e aí eu vou testar com o bolinho que eu sempre faço, e vocês vão ver ele quebrar por inteiro. Esse é o ponto perfeito da massa. Vocês podem fazer que vocês não vão errar. Fica perfeito. Minha mão totalmente seca, como vocês podem ver. Ó, fica com a forma da mão, formato da mão, e ele quebra por inteiro. Esse é o ponto ideal da massa.
Agora eu vou colocar essa massa dentro do saco, mas no caso, eu não precisaria, eu poderia colocar a tampa aí no bowl, que não iria ressecar dentro da geladeira. Porque sim, gente, a massa tem que descansar de 5 a 10 minutos na geladeira, para que a manteiga fique bem incorporadinha na farinha, para poder ser manuseado aí nos potinhos, nas forminhas, ou onde você vai preparar aí o seu empadão ou suas empadas. Eu coloquei no saco para guardar, mas poderia ter guardado aí no bowl. Ela só não pode ficar exposta à friagem da geladeira para não ressecar a massa. Então estou colocando aí ela no saco, vou fechar bem, vou deixar descansar de 5 a 10 minutos na geladeira, para que a massa fique geladinha, para depois então formar o meu empadão e as minhas empadas, como vocês vão ver mais aí na frente no vídeo. Então essa é a segunda dica de ouro. A massa ela tem que ser resfriada de 5 a 10 minutos na geladeira antes de ser informada em qualquer que seja a embalagem, na travessa ou na forminha de empada. Essa é a dica de ouro. A massa precisa descansar na geladeira de 5 a 10 minutos. Agora vai um momento pausa aí para higienizar a bancada, para fazer o preparo realmente, informar essa massa, rechear e colocar no forno para sair aquele empadão delicioso. Eu vou utilizar essas forminhas de alumínio aí, que são ideais para você congelar, você pode vender também. Essas embalagens são ótimas, vai direto ao forno e direto ao congelador, mas como eu fiz uma medida de 1 kg mais ou menos de massa, com meio quilo de margarina, eu vou utilizar esse recipiente de vidro, vou fazer um empadão bem grande nele, vou fazer também 6 empadões, mini empadões nessas formas de alumínio, e ainda vai sobrar um pouquinho de massa, vocês vão ver aí no final, ainda vai dar para mim fazer mais 6 empadas médias, que eu vou também congelar para que minha filha leve para o lanche da escola. E aí eu estou informando a massa e vou mostrar a terceira dica de ouro para vocês, como que eu faço para poder cobrir o empadão e cobrir essas forminhas aí de alumínio. Vão acompanhando no vídeo, que mais à frente vocês vão ver. Ou se vocês não quiserem ver essa parte, vocês podem adiantar aí o vídeo. É só vocês acelerarem o vídeo que vocês vão ver a outra parte da terceira dica. Aí nesse momento de informar, botei minha princesa aí para poder me ajudar. Na verdade eu não coloquei ela para me ajudar, ela quis me ajudar a informar e quis preparar esses mini empadões aí e quis me ajudar aí nessa hora. E eu agradeci muito, porque eu já estava bem cansada, porque eu preparei o recheio, coloquei na geladeira, preparei a massa. Ser bem sincero com vocês, gente, não é um processo tão rápido como aparece aí no vídeo, apenas alguns minutos. É um pouquinho demorado. Então o ideal é que você faça o recheio, coloque ele para gelar em um dia e no outro dia você prepare a massa, porque aí isso vai facilitar bastante aí vocês. Eu já estava um pouquinho cansada, então ela me ajudou. Eu fiz o empadão, ela preparou uma empada pequena para mim e depois eu terminei de preparar as outras 6 mini empadinhas aí nessa forma de alumínio, como vocês vão ver aí na frente. Eu prefiro colocar o recheio do requeijão ao fundo da massa, porque depois não fica tão difícil para cobrir, como vocês vão ver mais aí na frente, a forma que eu faço para poder cobrir o empadão perfeitamente. Então assim, colocando no fundo o recheio, para mim fica muito mais fácil. A massa não vai grudar em cima, porque eu vou colocar a massa aqui em cima do frango, bem molhadinho e cremoso, como vocês viram aí no início do vídeo. Eu dou sempre uma apertadinha no recheio para que não fique nenhum buraquinho de ar dentro do empadão. Então dou sempre uma apertadinha com a colher para ficar bem recheadinho e não ficar nenhum buraquinho de ar na massa.
Aí agora a gente vai à terceira dica de ouro. Eu utilizo a própria tampinha da embalagem para colocar a massa para cobrir o mini empadão. Já o outro que eu tô recheando aí, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço para cobrir esse empadão do modo mais rápido e prático, que eu acho mais prático, né? Eu poderia cobrir aos pouquinhos com a mão, amassando a massa e cobrindo, poderia, mas o jeito que eu vou ensinar para vocês é muito mais rápido, mais prático, e aí vocês vão ver mais à frente. E aí eu utilizei também na parte de cor de alumínio. Se vocês usarem essa parte branca, pode ser que ela grude muito mais. Então essa parte de alumínio aí da tampinha ajuda a soltar um pouco. E aí eu vou apertando para que o empadão fique bem vedadinho, vou tirando os excessos, vou apertando com os dedos nas bordas, para que fique bem fechadinho esse empadão, fique perfeito aí para assar, para após congelar. Eu deixo no limite certinho da embalagem, depois eu vou virando de laterais e pronto. E aí a tampinha eu vou utilizando a mesma tampinha para fechar todos os outros empadões, mini empadões. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço para cobrir um empadão grande. Eu utilizo essa sacolinha aí, que é aquela sacolinha que vocês compram algum legume no mercado. Eu abro no meio para que eu possa espremer bem a massa e depois eu coloco a outra aba da folha por cima, como vocês vão ver mais aí na frente. Vou colocando massa, vou espalhando bem, apertando, para que elas fiquem bem bonitinhas. E vocês vão ver aí na frente como que eu faço para alisar ela, ficar bem lisinha, e como que eu faço para poder cobrir um empadão grande na forma redonda. E aí eu viro o plástico, ó, vou alisando bem para que ela fique bem juntinha e fique totalmente uniforme e lisa, para que eu coloque em cima do empadão. Dá um pouquinho de trabalho, a minha bancada é um pouquinho pequena para esse trabalho, mas deu tudo certo. Eu enrolo, descubro a massa, enrolo bem o plástico e vou virar aí em cima do empadão, como vocês vão ver mais um pouquinho aí à frente. Eu confesso que eu tava com um pouco de medo dela se quebrar toda. E esse processo tem que ser bem rápido, gente. Você tem que virar o plástico bem rápido em cima, como eu fiz aí. Virei bem rápido, sem medo. E aí, óbvio, né? Vai cair bastante massa pro lado de fora. Como uma parte do plástico tinha ficado pra dentro do recheio, fui puxando. E aí você alisa bem, alisa, pronto. E aí agora é só você apertar bem as laterais, retirar o excesso da massa. Eu fui apertando bem as bordas por completo, para não ficar nenhuma entrada de ar nesse empadão. E aí fui apertando e vou tirar o excesso da massa com aquela espátula que vocês viram aí no início. Você pode tirar com uma faquinha, faz do seu jeito. Pronto, foi assim que o empadão ficou coberto. Para mim é o jeito mais prático, mais rápido, do que eu ir montando um a um gominho aí, apertando. Dessa forma, a tampa do empadão fica uniforme, na mesma altura, na mesma grossura, e aí tá pronto. Depois vocês podem recolher essa massa aí que caiu na pedra, ou vocês podem colocar um plástico por debaixo para poder vocês reaproveitarem a massa. E aí eu tô terminando de formar os outros mini empadões nas forminhas que eu não tinha conseguido fazer lá no início. E aí minha filha já estava cansada, e aí ficou por minha conta fazer essa parte.
E aí eu vou rechear no fundo, como vocês já viram das outras vezes. E ao final vocês vão ver que eu ainda consegui fazer mais 6 empadas médias. Aí agora a gente vai à quarta dica de ouro. Eu vou usar 2 gemas para poder cobrir esse empadão. Eu vou utilizar também um fio de azeite. Eu vou colocar aí para vocês verem dentro dessa gema. E também vou acrescentar uma pitadinha de água que vai facilitar a mistura aí da gema. Gente, pode colocar sem medo uma pitadinha de água. Vocês vão ver que ele vai ficar mais maleável, essa gema, facilitar mais na hora de espalhar aí no empadão. E vocês vão ver que a cor fica perfeita. Vou misturar aí, vou ver que ficou ainda um pouquinho grossinho. Vou acrescentar mais uma pitadinha de água. E aí fica no ponto certinho, ó. Vocês podem ver, ela fica mais molinha, essa gema. E o azeite, gente, ajuda muito a dar o brilho aí por cima do empadão. E o azeite tira bastante o cheiro de ovo. Então, não fica cheiro de ovo. Essa misturinha aí que eu faço fica perfeita. O empadão não fica com aquele cheiro horroroso de ovo, que eu não gosto. E fica muito mais fácil de espalhar. Se vocês não tiverem pincel para espalhar, vocês podem espalhar até com as pontas dos dedos mesmo. Aí eu vou cobrir todos os empadões e vou colocar no forno. E vocês vão ver quando sair do forno como que vai ficar a cor muito linda, bem moreninho. E o melhor, gente, sem cheiro de ovo, com essa misturinha, com essa diquinha aí de ouro. O empadão tem que ser assado a 180 graus. Leva em torno de uns 40 minutos para ficar assado. Mas é claro, vocês vão observar aí no forno de vocês, quando essa misturinha aí de cima do empadão ficar douradinha, é porque já está assado o empadão. E aí, após vocês assarem o empadão, para vocês congelarem, vocês precisam deixar o empadão esfriar por completo, para que não fique água ou não dê água aí no empadão de vocês. Mais à frente eu vou mostrar para vocês como é que eu faço para deixar ele esfriando. E aí, após ele estar totalmente frio, né, totalmente resfriado, é que vocês vão colocar a tampinha e vão levar para congelar. E aí o descongelamento, gente, é simples, né? Vocês vão tirar, botar na parte de baixo da geladeira, esperar o descongelamento, e aí vocês podem aquecer ele na air fry ou colocar no prato, tirar dessa embalagem de alumínio, colocar no prato para esquentar no micro-ondas, aonde vocês preferirem, acharem melhor, ou esquentar também no forno, se vocês preferirem. Aí eu estava utilizando o restinho da massa, consegui ainda fazer 6 empadas desse tamanho aí médio.
como vocês podem ver. Então essa minha massa rendeu bastante, rendeu 6 ou 5 empadões médios daquela forminha de 250 gramas. Essas forminhas de alumínio tem 250 gramas. Eu fiz mais 6 empadas aí média, que eu, se eu não me engano, é o número 4 dessa empada. E fiz aquele empadão redondo, como no início aí do vídeo. Então rendeu bastante coisa, deu bastante empadas aí para minha família. E para cobrir as empadinhas e também eu usei a técnica do plástico, que é bem prático e fácil, vocês vão ver aí. E aí eu cubro com mais facilidade. Algumas pessoas elas espalham bem a massa por completo e jogam por cima de todas as forminhas e depois vem apertando uma a uma. Eu preferi fazer unitariamente, para mim foi mais prático dessa forma. Vocês vão ver aí, ó. Eu coloco a empada, viro com a minha própria mão e vou acertando, ela já fica certinha, já corta as rebarbas dela. Pronto, tá pronta a empada. Esse jeito para mim é um jeito mais prático, mas claro, vocês vão adaptar do jeito de vocês. E tcharam! Saiu aí os empadões lindos e deliciosos dessa receita maravilhosa que eu fiz aí e compartilhei com vocês. Eu espero muito que vocês repliquem essa receita, que dê tudo certo na receita de vocês, que vocês gostem de todas as dicas que eu dei. Eu deixei aí registrado nesse vídeo que eu tô compartilhando aqui com vocês. E por favor, se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu joinha para ajudar aí o canal a crescer. E vocês podem também compartilhar essa receita com um amigo, com alguém que pode fazer essa receita aí para vocês, convidar vocês aí para comer esse empadão delicioso. Agora eu vou cobrir os empadões para que eles esfriem por completo, para poder fazer o congelamento deles. Se eles estiverem totalmente frios, eu irei congelar. E aí agora eu vou servir minha família esse empadão bem quentinho, que eu tenho certeza que vai dar água na boca de vocês. Então, façam aí que vocês não vão se arrepender. Essa receita dá super certo, como deu aí no meu resultado. E, gente, é muito, muito, muito gostoso. Espero que incentive vocês aí a fazer esse empadão. E, gente, olha aí a textura dessa massa. Como esfarela e como esse recheio está super cremoso.
Gente, dá super certo. Fica uma delícia. Tenho certeza que tá dando água na boca aí. Olha como ele quebra com maior facilidade. Gente, fica muito, muito, muito gostoso. Muito, muito bom. Um beijo grande, gente, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!